Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do nosso curso de análise espacial de pontos. E agora vamos dar início então ao estudo da biblioteca SpatiStat, que iremos utilizar até o final de nosso curso. O pacote SpatiStat, como nós vimos no material em formato de texto, ele é um pacote bastante importante no contexto de análise de padrões pontuais e de modelagem de processos pontuais também. Um dos principais motivos pelos quais a gente optou por usar o software R na nossa disciplina. É um pacote bastante utilizado, é um pacote bastante maduro, ele tem um conjunto muito grande de ferramentas, muito conhecimento envolvido, né, no desenvolvimento desse pacote, que faz com que ele seja, hoje, acredito que o mais completo e o mais utilizado quando se trata de análise espacial de pontos. Então, primeiramente, havíamos instalado já o pacote SpatiStat no início da nossa série de vídeos sobre essa introdução ao R, aos pacotes SF SpatiStat. Vamos então agora habilitar o pacote, habilitado, tudo certo. E vamos criar um objeto PPP, um objeto de padrão pontual, um dos principais elementos do SpatiStat. Para isso, nós podemos fazer de várias maneiras, na verdade. A partir de um shapefile com diversos pontos, nós podemos criar um objeto PPP, ou, que nós faremos isso em seguida nos próximos vídeos, ou a gente pode também criar a partir do zero, que é o que nós vamos fazer aqui. Vamos definir coordenadas x e y, longitude e latitude, de 3 pontos. Primeiro ponto 0,2,01, segundo ponto 0,5,04 e terceiro ponto 0,7,09. Em seguida, vamos criar uma janela. A janela, então, de observação, que é um objeto OIN. Essa janela vai ter, o tamanho dela, né, vai ser 0,1 por 0,1. E com base, então, nas coordenadas que definem os pontos e nas dimensões da janela, nós vamos criar, então, o nosso objeto X, que vai ser um objeto PPP com 3 pontos. Tá? E depois vamos plotar. Então, aqui, é só selecionar. Criamos aqui o objeto X, o objeto Y. Vamos criar a nossa janela de observação, que vai ser um objeto OIN. E agora criando então o nosso objeto X, que é o objeto PPP. Vamos plotar ele aqui. E aí, né, como eu estou com a janela muito pequena, essa é uma das principais inconveniências, digamos assim, do R, né? Essa questão da plotagem, quando a gente vem de outros ambientes. Vamos plotar de novo aqui. Então nós conseguimos ver nossos 3 pontos aqui e a nossa janela de observação que nós criamos aqui também no window. Então isso aqui é o básico, né? Nós vamos trabalhar muito com esses elementos, tanto o PPP, os objetos PPP, esses 3, quanto com a janela de observação. Vamos verificar então qual é a classe do objeto. Nós verificamos ali que quando nós trabalhamos com shapefile no contexto do pacote SF, o objeto que é criado lá no processo de conversão é um SF DataFrame. Aqui nós temos um objeto PPP. E a janela de observação é um objeto OIN, ou Object Window. Nós vimos no nosso material em formato de texto que nós podemos ter tanto padrões pontuais simples, quanto padrões pontuais marcados, né, ou padrões pontuais com atributos, que no contexto da análise espacial de pontos nós chamamos de objetos com marcas, objetos marcados. Tá? Então, vamos criar agora um objeto, o objeto X, marcas aqui. Então, ele vai ser um objeto com essas coordenadas X e Y. A janela está aqui. E ele vai ter marcas A, B e A. Um atributo, 2 pontos vão ter o atributo A e um ponto vai ter o atributo B. Eu optei por colocar isso aqui, espero que não confunda vocês, mas na verdade aqui eu posso criar um objeto, nesse caso um PPP, tanto utilizando as coordenadas e a definição da janela dessa maneira, quanto chamando, né, definindo antes e chamando depois na hora de gerar o objeto. Tá? Então vocês veem que a estrutura é a mesma. O objeto X, né, ele recebe aqui, né, a gente usa o PPP, e aí o X recebe as coordenadas X, o Y recebe as coordenadas Y, e o window recebe a janela window que nós definimos. Tá? Então nós declaramos aqui antes e depois chamamos esses elementos aqui dentro do nosso código. Aqui eu só coloquei eles dentro do código. Tá? Então sinta-se à vontade para fazer de uma maneira ou de outra. Né? Aqui, como nós estamos aprendendo, é só para mostrar, na verdade, as possibilidades. Então vamos lá, né? Selecionando todo o objeto. Lembra, se não selecionar um pedaço aqui, já vai dar erro, sabe? Ele não vai gerar
o objeto. Então eu selecionei todo aqui e vou rodar. Ó, X marcas. Teoricamente ele gerou. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, vamos plotar. E está aqui ele. Então, muito parecido com outros 3 pontos. Só que agora, como eu tenho essas marcas, no caso, esses atributos, ele identifica com símbolos por padrão, né, no comando plot. Muda os símbolos e também mostra ali, no caso, qual é a marca dele, né, qual é o atributo dele. Vamos ver então aqui qual é a classe desse objeto criado, xmarcas. Ó, também é um objeto PPP. Tá? E outro tipo de elemento que a gente vai utilizar bastante também depois, e a gente usa muito, né, quando a gente trabalha com pontos, é fazer aquelas plotagens de densidade, mapas de kernel. E uma maneira de fazer isso é usando justamente a função densidade. Tá? Então aqui eu vou vou criar um objeto aqui densidade de pontos, usando a função aqui densidade. Então eu vou aplicar a densidade no x, que é o objeto sem marcas que eu havia criado antes. Esse objeto aqui, tá? Vamos plotar ele aqui de novo. Esse objeto aqui. No material teórico a gente discute bem melhor isso, né? Mas o objetivo aqui é só realmente mostrar como funciona no R, né? Como eu faço no R e como eu devo proceder. Tá? Então, mais detalhes, não vou entrar em muitos detalhes para não ficar o vídeo muito longo, para não ficar um conteúdo muito maçante. E nesse caso estou mostrando aqui a densidade só para mostrar um outro tipo de objeto. Nós vimos objetos PPP, que são os pontos, ou in, que é a janela. Quando eu crio um mapa de densidade, então ele pegou o x, pegou esses 3 pontos e vai gerar vai gerar uma figura de densidade aqui, tá? Ó, gerou aqui. E eu vou plotar então a densidade de pontos. Ó, então tá aqui ela. Claro que é muito simples, né? Só tenho 3 pontos, então a gente vai discutir melhor isso aqui depois também, né? Tem outros parâmetros. Nos capítulos posteriores, quando nós formos estudar essa questão da densidade, kernel, a gente vai se aprofundar, tá? Mas aqui é mais para mostrar não essa figura de densidade em si, mas na verdade mostrar a classe, né? Que eu posso ter também dentro aqui do SpiteStat, que é a classe M, que é a classe Image, que são as imagens. Então ela gerou uma imagem. Muito comum, então, a gente vai gerar muitos objetos desse tipo de imagem ao longo do nosso curso também. Vamos ficar por aqui, então. No próximo vídeo, vamos ver a conversão entre padrões pontuais, PPP, e os objetos SF.